Bom dia, sejam bem-vindos, Nayara, quem está assistindo gravado, ao nosso mais um encontro do Clube do Livro. E hoje a proposta é recapitular, né? Fazer ali, dar continuidade, na verdade, à recapitulação dos últimos capítulos com esse objetivo de ir observando no dia a dia, na vivência, o que dessa leitura está fazendo sentido, o que continua presente, o que ainda é uma necessidade, uma falta que precisa ser fortalecido. Então, no encontro de hoje, nós não teremos um capítulo específico de estudo, mas a gente tem aí essa reflexão, isso que a gente vai estar recordando de tudo aquilo que já foi lido, já foi aprendido, passando por cada um dos capítulos. Então, uma oportunidade para cada um estar pensando ali em qual ponto você parou, o que fez sentido dos capítulos anteriores, e o incentivo também para dar continuidade à leitura pouco a pouco. No primeiro capítulo, a gente já traz aí descobrindo a autocompaixão. Então, é quando a gente iniciou, se aproximou ali do conceito do que é autocompaixão, daquilo que a gente vai, à medida que compreendendo, praticando também. Então, aqui a gente pensou sobre parar com esse auto-julgamento, que é tão presente. E quando a gente pensa sobre nos tratar com a mesma bondade, carinho e compaixão que dedicamos a um bom amigo. Então, aquela mesma reflexão, o que eu faria se fosse um amigo? Bom dia, Maria. Bem-vinda. A gente acabou de iniciar aqui, recapitulando os capítulos, e a gente vai focar um pouquinho nos últimos, com, mais uma vez, né, essa parada aí para cada uma estar retomando de pouquinho a leitura. Tá bom? Fica à vontade. E aí, como a gente viu no encontro anterior também, teve o segundo capítulo, acabando com a loucura, né? Então, como costuma soar essa voz crítica, severa, exigente ou debochada? Foi quando a gente refletiu ali sobre aquela autoconversa, né? Autoconversa que muitas vezes vem aí nesse formato de crítica, de exigência. É quando a gente vai modificando de pouquinho. Ao invés de se julgar, de se agredir verbalmente, imaginar ali, eu faria isso, eu falaria dessa forma, nesse tom, desse modo, com uma pessoa que eu quero muito bem, que eu gosto muito. Essa reflexão faz com que a gente se aproxime mais da gente mesma, com que a gente se olhe com esse cuidado, com esse carinho, com essa ternura. A gente passou também pelo capítulo 3 sobre ser gentil consigo mesmo, que é o elemento da autobondade. Né? A autobondade também é a nossa capacidade de nos autoconformarmos, de nos autoconfortarmos, na verdade, de forma ativa. Então, é um autoconforto, é aquele, tudo bem, não foi exatamente como eu gostaria, ou tudo bem, está sendo difícil esse momento, essa situação, mas eu estou aqui comigo mesmo, né? Um autoconforto, ser gentil. Tudo bem, eu posso me acolher da forma como eu consigo nesse momento, e um pouquinho de cada vez a gente vai exercitando e fazendo com que isso seja cada vez mais presente, e percebendo à medida o efeito que vai surgindo com as novas situações. É aquele estar bem difícil agora. Como posso me cuidar e me confortar nesse momento? Então, uma perguntinha de reflexão também, para a gente se fazer nesses momentos mais difíceis. É um convite para essa autobondade, para essa gentileza. É quando a gente pergunta para um amigo, quando a gente fala inicialmente, compreendendo,
né? Eu entendo que está sendo difícil agora, tudo isso. O que que eu posso fazer para ajudá-lo? Tem algo que eu posso fazer para ajudá-lo? Quando a gente pergunta para um amigo, querido, né? Tem algo que eu possa fazer? E é isso que a gente direciona para esse amigo, a gente pode direcionar para si, né? Então tem algo que eu possa fazer por mim? Como que eu posso me cuidar, me confortar nesse momento? É ficando um pouquinho mais quieta, tendo um espaço ali, estando com pessoas importantes, buscando ali alguma atividade prazerosa, seja qual for a forma que você encontrar, que você sentir, que vai te fazer se confortar nesse momento, né? Mas é uma reflexão aí que vai estar nos direcionando para essa gentileza, para essa autobondade. No quarto capítulo, a gente viu um outro elemento da autocompaixão, que é a humanidade compartilhada. Estamos juntos nessa, né? Então, como a gente já compartilhou no grupo, estamos juntos. Mesmo que cada um com nível de dificuldade, vivenciando ali emoções em intensidades diferentes, mas não deixam de ser emoções universais, emoções que todos nós sentimos, né? Então, estamos juntos nessa. Eu também sinto aquilo que você sente. Em contexto diferente, em nível diferente, mas é a mesma sensação, né? Então, todos erramos, todos sofremos, e a autocompaixão conecta, em vez de isolar. A ideia da autocompaixão é essa conexão mesmo, é saber que o outro está ali, que o outro também passa por dificuldade, que o outro também erra, que não é só a gente, não é se isolar ali no sofrimento, se culpar, se julgar, mas é algo que também pode estar ocorrendo com outras pessoas. E todos nós, as outras pessoas, assim como cada um aqui, vai estar lidando de uma forma, né? Então, cada um está lidando ali do seu jeitinho, né? Está buscando se acolher do seu jeitinho. A gente refletiu sobre essa perguntinha, o que muda quando você lembra que não está sozinho nas dificuldades, né? Então, a ideia aqui de mudança é perceber aquilo que compartilhado gera mais conexão. É perceber aqui que você não precisa se isolar em um sofrimento e aumentá-lo, mas que você pode compartilhar ou simplesmente, mesmo que não seja compartilhado, mas exercitar aqui essa ideia de lembrar que tem outras pessoas também passando por essas dificuldades. Não com o objetivo de diminuir a sua dificuldade, mas de ampliar ali, de entender que isso que você está sentindo não é só você que sente, outras pessoas também, e cada um tenta lidar da forma como pode, assim como você pode estar lidando, pode estar buscando do seu jeito, da forma como você pode nesse momento. No quinto capítulo, estar plenamente atento ao que é, veio aí um outro elemento da autocompaixão que eu gosto muito, que é o mindfulness. É observar a dor, observar aquilo que a gente sente, sem ignorar ou dramatizar, né? Então, sem diminuir, mas também sem maximizar. Reconhecer emoções como elas são. Puramente isso, né? O que que eu estou sentindo? É observar, é a percepção ali daquilo que está sendo sentido. A gente fez esse exercício de respirar um pouquinho, fechar os olhos e perceber aquilo que a gente sente no momento, né? Então, é algo que a gente pode estar fazendo com uma certa frequência durante o dia, porque isso vai nos ajudar a termos maior autoconsciência daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa, para parar um pouquinho o que eu estou fazendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, sem julgar.
só observar. Acho bem legal essa ideia que a gente traz de puramente observar e perceber sem ignorar, diminuir, porque muitas vezes a gente diminui esse sofrimento, essa dificuldade, a gente acha que é bobagem, que é besteira, que não deveria sentir aquilo, mas se está sendo sentido, se está afetando de algum modo, é importante, precisa ser percebido, precisa ser observado. Mas também o outro lado de não dramatizar, não maximizar, né? Então, só observar como ela é, como a emoção está sendo manifestada, está sendo sentida. Quando a gente dramatiza, maximiza, é quando a gente vai olhando ali para uma dificuldade e colocando o peso, considerando-a como um problema, um grande problema. Quando, na verdade, pode ser uma dificuldade ali, que outras pessoas também podem ter, que você está tendo, que você pode, de pouquinho, avançar nessa dificuldade. Mas que, inicialmente, antes de qualquer movimento de mudança, de solução, é necessário esse ponto aí de perceber. Né? Antes de qualquer movimento, você vai acolher, você vai observar, você vai perceber, você vai sentir, para que então, a partir disso, o movimento surja, de pensar, tudo bem, sentir, perceber aqui como está vindo tudo isso, o que eu posso fazer a partir disso, que eu tenho consciência do que está surgindo agora. Aí vem um outro passo, que é se movimentar, é perceber aí quais são as possibilidades, o que eu posso fazer a partir disso. E aí, já nos últimos capítulos, até agora lidos, vem a resiliência emocional, que é o capítulo 6. Foi um capítulo, foi uma leitura bem legal, assim, bem gostosa para mim. Pensar na forma como a gente vai lidando com conflitos, com dificuldades, com dilemas, e o quão importante é fortalecer essa resiliência emocional para enfrentar essas dificuldades. Né? Então, mudando a maneira de nos relacionarmos conosco e com a nossa vida, podemos encontrar essa estabilidade emocional necessária para que nos sintamos bem, para que sejamos felizes. Né? Então, uma observação muito importante é que essa mudança, ela não vem somente a partir da relação com o outro. Ela vem principalmente na forma como a gente se relaciona com a gente mesma. Né? Então, como que eu me relaciono comigo? Foi uma construção ali de conhecimento, de identificações com aquilo que continua sendo um propósito, ou tem vindo mais distanciamento em relação a gente mesmo. Né? Tem algumas características, tem algumas fases que é mais difícil para a gente perceber, encarar, né, ali aquilo como nosso. Então a gente vai estar lidando, a gente vai estar tentando se relacionar com isso também dentro da gente. Costumo brincar, eu costumo trazer aí sempre esse exemplo, né, de essa relação com a gente é como uma relação com outra pessoa também, né, como qualquer outra relação. Inicialmente, é necessário conhecer a outra pessoa, né, então, aquilo que vai nos aproximar da outra pessoa é aquilo que vai gerar, de algum modo, identificação, e aquilo que pode distanciar, afastar em alguns momentos, é aquilo que, pelo contrário das identificações, né? Aquilo que não vai fazer, tanto, não vai gerar tanta conexão, não vai manter ali a relação, o interesse, né? Então, da mesma forma com a gente, quando a gente está lidando com dificuldades, a gente tenta se distanciar ali daquelas dificuldades e
sente de alguma forma o desconforto de ver aquele presente, mas é quando a gente vai conhecendo aquela dificuldade, entendendo como que é viver, se relacionar com ela, que a gente vai buscando esse outro modo de compreender, acolher, aceitar e trazer, então, o movimento de ver aquilo que faz sentido, modificar ou não. Então, a resistência mental ou emocional, a dor apenas agrava o sofrimento. É aquela equaçãozinha do sofrimento igual a dor versus resistência. Lidando aí com essas características, com algumas dificuldades, quanto mais a resistência, maior o sofrimento. Né? Então, é o que a gente vai estar sempre observando. No dia a dia, inicialmente, é bem mais intenso essa resistência, até que essa resistência passe a fluir de outro modo, né? Até que essa resistência passa a se tornar uma aceitação. E aí, uma frase, uma última parte desse capítulo, é que tudo passa. E a autocompaixão nos dá a coragem tranquila de atravessar a dor com presença e cuidado. Então, perceber essas fases ali. Vamos tentar imaginar algumas fases difíceis que a gente já precisou viver, né? Algumas dificuldades que a gente já precisou passar, superar. Então, quando a gente se recorda ali para momentos mais difíceis, mais marcantes, a gente vai lembrar do quão forte era naquele momento, emocionalmente. Foi bem mais difícil do que agora. Depois de elaborar de alguma forma, pode até ainda ser dolorido. Lembrar, sentir, mas não é da mesma forma como já foi. Né? Então, essa ideia de que vai passando de pouquinho, mesmo que permaneça em algum nível, mas vai gerando essa mudança à medida que a gente vai vivendo. E essa autocompaixão é o que nos dá essa coragem, é o que vai nos ajudar a atravessar essa dificuldade, essa dor, né? Tendo ali essa presença e esse cuidado, que é extremamente importante e é o que a gente continua refletindo, incentivando em cada capítulo vem, né? Como que a gente está se relacionando com a gente mesma, como que a gente está se cuidando, como que a gente está se mantendo presente nas nossas relações, nas nossas atividades, no nosso dia. E o capítulo 7 veio aí com o tema Saindo do Jogo da Autoestima. Né? Aqui a gente pensou sobre autoestima e autocompaixão, o quanto a autoestima saudável é positiva, mas também autoestima em excesso, que depende ali, né, de algo, quanto esse formato vai trazendo alguns prejuízos. E são nesses momentos que a autocompaixão se faz extremamente necessária. Eu coloquei aqui algumas partes mais marcantes do capítulo, veio esse primeiro ponto sobre o prazer da validação. Né? Então, ser validado é muito bom. Emocionalmente, a gente vai percebendo ali sensações positivas de confirmação. Mas aí, essa validação, em alguns momentos, pode se tornar viciante. Quanto mais a alcançamos, mais dependentes ficamos e menos satisfação sentimos com o tempo, necessitando de cada vez mais. Passamos a agir não pelo gosto da experiência, mas pela recompensa de nos sentir valiosos. Né? Então, lembrar de momentos em que fomos validados, que foi confirmado algo que gostaríamos de ser uma confirmação, de ser uma validação. A gente lembra de emoções positivas, né, de sensações boas.
Mas quando essa validação não vem, qual é a sensação que fica? Então, é uma reflexão para a gente encontrar ali, nessa ausência da validação, o que é que fica? E aí é quando algum desconforto surge e a autocompaixão se faz ali necessária. Nem sempre vamos conseguir, vamos ter ali tudo aquilo que a gente constrói, que a gente faz, que é importante, validado socialmente, de alguma forma, mas aquilo não deixa de ser importante, significativo, não deixa de agregar valor, né? Então, a ideia de uma autoestima saudável, junto com a autocompaixão, é quando, mesmo sem essa validação, mesmo que ninguém reconheça, você ainda assim consiga se sentir bem com aquilo que está sendo construído, né? É um modo de percepção ali real daquilo que é puramente é, feito, construído, daquilo que você principalmente tem autoconsciência de que é importante para você, de que é positivo, né, de que você quer continuar com aquilo. Então, não somos definidos por características físicas fixas. Somos um processo, não uma coisa. Né? Então, a ideia é de que esse processo ele está em constante mudança e vai variar, né? Em algum momento, algo que antes fazia muito sentido pode não fazer mais tanto, da mesma forma ao contrário, né? Então, somos esse processo aí. Mudamos conforme o tempo, o humor, o contexto, mas esquecemos disso e seguimos tentando nos encontrar numa categoria boa, né? E quando há aquela necessidade de ser suficientemente boa. Né? Então, não sou suficientemente boa fazendo isso, aquela sensação ali de falta na profissão, na família. É quando a gente vai especificar, né? Entender ali o contexto, o que que nos faz sentir essa falta e ampliar ali. É algo que a gente acaba generalizando algo específico de uma situação. E qual a necessidade de ser boa? De ser sempre boa, né? De ter sempre essa característica em todas as atividades que a gente exerce. Né? Então, quando a gente vai se permitindo também, em algumas situações, não ser tão boa, percebendo essa mudança mais uma vez. Vai ter situações, vai ter momentos ali que tudo bem não ser boa, tudo bem passar por esse processo de aprendizagem. E como somos um processo, né, a gente vai estar sempre construindo novas características, fortalecendo ali, criando novas habilidades. Então, tudo isso vai estar variando muito, né, de acordo com o que faz sentido no momento, de acordo com o contexto, com o nosso humor. Esse foi o capítulo 7. Né? Então, a partir dos próximos dias, a gente vai estar entrando no capítulo 8. Quem já avançou esses capítulos, quem não, pode dar continuidade a partir do seu capítulo. Né? A ideia é cada uma e construindo aí essa leitura e compartilhando aqui, refletindo mais, trazendo principalmente para o nosso dia a dia, né? Que é aqui. De toda essa leitura feita até aqui, de tudo que foi refletido, pensado aqui no encontro, como que tem sido observar os elementos da autocompaixão no dia a dia, como que tem sido se perceber com atitudes mais compassivas, como que tem sido lidar com as dificuldades desses últimos dias.
né? Então, a ideia na leitura é sempre trazer essa mesma reflexão. O que é que eu tenho avançado, o que é que tem melhorado dentro de mim que tem me feito bem, né? E o que é que ainda é importante, necessário cuidar, né? Ter ali uma atenção. Então, agora, depois de recapitular esses capítulos, quero que você olhe aí um pouquinho para o momento em que você está vivendo, o contexto em que você está vivendo e aquilo que você tem sentido. O que que dessa leitura a gente pode aplicar no nosso dia a dia? Que a gente pode aplicar na nossa rotina, com a nossa família, no nosso trabalho e com a gente mesmo, tá? As meninas que estão aqui, caso vocês queiram compartilhar algo, qual parte do livro vocês estão, o que desde o início até agora foi mais marcante para vocês, e se vocês conseguiram, ao longo dessas últimas semanas, observar algo relacionado à autocompaixão, a uma atitude compassiva, algo que permaneceu ali como julgamento, como crítica. Pode falar. Bruna, tem sido assim para mim um processo bem lento, né? Porque eu tenho um histórico de muita rigidez, de muita cobrança. Eu fui criada num ambiente muito que cobrava muito a alta performance, né? E o cuidar do outro, olhar para o outro, e eu mesma não deveria ser colocada em primeiro, porque isso era considerado egoísmo e a gente não queria, né? Então, isso fez com que eu fosse uma pessoa extremamente exigente comigo e com os outros, porque a gente não é só com a gente. Porque, como a gente se coloca num patamar muito alto, ninguém consegue chegar perto. Então, aí a impaciência com a lerdeza, o que a gente caracteriza, a lerdeza do outro, né? A gente não consegue considerar o ritmo da pessoa, o jeito da pessoa de pensar diferente. Então, para mim, tem sido um processo bem lento, né? E olhar para mim sem esse sentimento de culpa. Ai, mas por que que eu não estou dando atenção para o outro? E aí, você achei interessante que no grupo você colocou uma pergunta, né, para a gente observar como aplicou isso. Uhum. E eu acabei de vir de um encontro, né, eu faço um trabalho voluntário de manhã com outras pessoas, só que eu fui preparada, assim, para eu sair às 10 horas, para eu participar da leitura, né? E aí eu vi que tinha uma pessoa que queria conversar comigo, mas falei, não, eu preciso ir porque eu tenho um compromisso agora. E aí a pessoa meio que fez uma crítica, assim, mas eu fui firme, né, na minha intenção. Não ofendi, não desrespeitei, mas, poxa, eu tenho direito, né, de me dar esse momento, porque para mim é um momento terapêutico. E aí, a hora que eu cheguei aqui em casa, eu fiquei pensando, olha que legal que eu consegui. Porque antes eu ia ficar pressionada e não vou ficar, porque o olhar do outro é importante, né? Então, aí eu falei, bom, eu preciso me parabenizar porque eu consegui me priorizar, porque eu preciso estar bem até para eu cuidar melhor do outro, né? É aquela história do aviso lá no avião. Coloque a máscara em você primeiro, depois você tem condições de cuidar do outro. Então, para mim tem sido assim um processo lento, mas muito gratificante. Obrigada aí a você e parabéns a você por essa iniciativa, tem sido bem importante. Que legal, que bom. Olha só, é exatamente nessas situações aí que eu quero que vocês percebam, observem aí essas atitudes compassivas que estão surgindo, né? Então é algo para ser sim reconhecido. Ver ali o simples fato de se priorizar em algo,
né? Entendendo, claro, necessidade do outro também. Então, como você colocou, né, essa atitude compassiva veio aí também compreendendo o outro queria estar ali naquele momento, mas você também tinha necessidades, né? Você também tinha compromisso. Então, ser gentil com você também, né? De dizer um não em momentos necessários, ter um posicionamento parecido, né? Entendendo que você também tem necessidades ali importantes. Então, coloquei aqui nessa página do capítulo 3, porque foi uma atitude gentil de se priorizar, né? Então, aquela pergunta ali, como que eu posso me cuidar nesse momento, né? Então, cuidando de si, a gente vai conseguir cuidar melhor do outro em outros momentos. Que bom que nessa situação você conseguiu perceber isso. E é exatamente a forma como você se posicionou que foi se direcionando aí a essas atitudes, a esses elementos, né? Que a gente sempre fala aqui da autocompaixão, que é perceber aquilo que você queria também ali. Né? Então você queria esse cuidado, esse espaço, e você fez esse movimento em direção a isso, mesmo lidando com outras emoções de desconforto, como culpa, né, algum julgamento de eu deveria me colocar aqui, né, à disposição, aquilo que foi aprendido e que de alguma forma ainda fica muito forte, né, do cuidar do outro, dar atenção para o outro, fazer ali para o outro, e esquecer de si. Né? Então, é uma forma de estar aprendendo. E nesse aprendizado a gente vai estar praticando exatamente nessas situações aí. Que bom que continua fazendo sentido para você. E como que está sendo também a leitura no dia a dia? Como que está sendo para você os capítulos, os exercícios, para a gente ir até ajustando aqui o cronograma. Uhum. Eu estou agora no terceiro capítulo, porque eu descobri você assim agora recente, né? Então, Sim, primeiro eu sim. comprei meu livro, eu gosto de fazer tudo Riscar, anotadinho, com né? observações. Legal. Aí eu não gosto do virtual, então eu falei, não, vou esperar meu livro chegar. Eu estou no terceiro agora, eu devo entrar no quarto esse final de semana. E está sendo bem interessante. Só que agora, o que que aconteceu? Quando você falou aqui do sétimo, aí eu fiquei doida para eu ler o sétimo. Então, eu acho que eu vou fazer o estudo dele agora, porque eu faço terapia com algumas colegas de curso. E eu vi que esse capítulo vai ser bem importante para algumas situações que eu estou trabalhando com elas. Aí acho que eu vou pegar o sétimo agora, que eu achei bem interessante. Eu não tinha olhado, Legal. porque eu começo, eu não vou lá olhar o que, que tem para frente, né? Mas quando Uhum. você fez a revisão, sabe como atiçou, acendeu a luzinha e falou, Sim. opa, esse aqui é interessante. E você ainda falou que gostou do sétimo, aí pronto. Uhum. Foi a resiliência emocional ou sobre a autoestima? Esse da autoestima, e eu vi aqui que ele fala muito sobre o narcisismo, Isso. o equilíbrio, né? Então, esse aqui eu Uhum. achei que ele vai ser bem interessante. Legal. Deixa eu ver aqui. Ó, saindo do jogo da autoestima. Uhum. Perfeito. E é legal o livro que a gente tem essa possibilidade de estar tudo bem ali, indo para um outro capítulo, que o tema se faz necessário no momento, não perde, né? Tipo, não Uhum, fica deslocado, porque cada capítulo conversa muito bem com os outros e de forma independente aí a gente tem todo esse proveito. uhum. Perfeito. Eu tenho uma colega que aí eu indiquei para ela, eu passei, né, o teu YouTube lá, falei, ela participa. E mandei para ela o primeiro capítulo. Ela falou que não conseguiu fazer os exercícios porque ela começou a chorar, né? Então eu falei, olha como é importante assim. E aí eu vim olhar, falei, para mim não afetou muito o primeiro capítulo,
mas para ela já fez um efeito tão impactante que ela simplesmente não conseguiu. Aí eu falei, não, tenta fazer de novo, com calma, no seu ritmo, né? E depois eu vou reler o primeiro também para tentar perceber o que causou tanto impacto nela, né? Aí é como você diz, é cada um no seu ritmo, porque cada história é muito particular, né? Então, mas está sendo muito interessante, assim, eu não esperava tanto desse livro, mas é um processo bem, assim, complexo mesmo, um mergulho na gente mesmo. Exatamente. Né? E talvez para quem está se aproximando ali pela primeira vez, né, com esse nível de autoconhecimento, de mergulho na autocompaixão, o primeiro capítulo já traz ali insights, né, de para quem já está mais inserida, já tem outras leituras ou já entende algumas necessidades, né, vai se beneficiando mais à medida que os capítulos vão avançando. Mas para quem está tendo esse primeiro contato, o simples fato de compreender ali o que é autocompaixão, né? E entendendo a nossa vivência. Por que eu preciso disso? Né? Por que eu preciso dessa tal autocompaixão? Aí, quando a gente entende as nossas necessidades, a gente precisa encará-las. Né? Então a gente vai ver, poxa, realmente, eu tenho muitas necessidades ali importantes que precisam desse cuidado, né? Então pode ser forte a gente encarar ali, né, essas necessidades, até passar por esse processo de mudança gradativa. Sim. Perfeito. E aí, eu atualizei o nosso cronograma de leituras nessa ideia que permanece de cada uma tá no seu ritmo, porque a leitura ela precisa ser uma leitura lenta mesmo, porque ela precisa ser sentida, né? Ser vivenciada ali. Então tudo bem, tá nos capítulos iniciais, como você colocou, de estar em um capítulo e tudo bem, ler um outro já da frente, porque aquele tema chamou a atenção, né? Então, a leitura bem livre e leve, assim, para a gente ir aos poucos. Mas como a gente vai estar gravando, vai estar acompanhando capítulo por capítulo, aí a gente vai precisar desse cronograma mínimo, né? O que eu atualizei aqui foi o espaço de tempo, né, de cada encontro, para cada uma estar aproveitando mais ali cada capítulo e avançando nos iniciais também. Então, o nosso próximo encontro, eu vou ficar mais ativa no grupo também, para a gente estar incentivando, estar compartilhando mais. A proposta inicial era de encontros quinzenais, mas tem alguns sábados que eu não vou conseguir, como no sábado do dia 20, né? Então eu já deixei definido nosso próximo encontro para dia 27. E aí a gente segue a partir do dia 27 com os encontros quinzenais. Capítulo 9, dia 11, até no finalzinho, né? No último mês ali, no mês de dezembro. Então, a ideia é continuar de pouquinho. Vai ter alguns sábados livres para vocês, né? Talvez, quando não houver encontro, definir até esse horário, às 10 horas, ter ali um momento comigo mesma, né? Então, a proposta é essa. É ter alguns encontros aqui, todo mundo em conjunto, e ter outros encontros vocês, de forma individual, com vocês mesmas. Tá bom? Legal. Combinado. Vou compartilhar lá o cronograma no grupo e como que cada uma vai sair se sentindo. Tranquilo para você também, Nayara? Vi que Nayara compartilhou no grupo que e outras pessoas, né, que vão que está sendo realmente importante desse espaçamento e aquilo que a gente vai aprendendo de estar ajustando, né? Então, não precisa essa rigidez, né, de a gente montou um cronograma ali no começo, não conseguiu finalizar no tempo certo. Não, a gente pode se ajustar, assim como na vida. A gente vai estar sempre se ajustando, tá? Como que vocês vão sair se sentindo?
Quem está assistindo a gravação, que permaneceu até aqui, pode compartilhar também qual a sensação de cada uma, como que foi hoje parar, olhar para si mais uma vez, observar as situações dos últimos dias, como que vocês se sentem emocionalmente. Eu estou me sentindo muito bem, né? Grata a você pela iniciativa que me faz eu parar e ter esse olhar comigo, e principalmente assim, olha que bom que eu parei, né? Foi 1 hora só, mas o que fica é muito importante, vai muito além de 1 hora. Então, é aquela coisa da gente ver a necessidade mesmo. Como você falou, o mindfulness, que a gente fica no agito, na tensão, e às vezes 5 minutinhos que para, respira, o que que eu estou sentindo, e pronto, melhora as próximas 8 horas do dia. E a gente não dá essa atenção. Então, é muito bom, e estou muito grata, né, pela sua iniciativa e pela oportunidade de participar disso. Obrigada. Que bom. Que bom. É muito bom ter tua presença, tua contribuição, né? Sempre entra alguém novo que contribui muito, com experiências, né? Com conhecimento, mas acima de tudo com a vivência. Então está sendo muito bom, Maria, tá tendo essa troca contigo aqui também. Você está contribuindo bastante. Pode falar, Nayara. Olha, eu vou sair daqui hoje com vontade de ler o livro, de continuar. Tem um capítulo que eu acho que está relacionado com a resiliência emocional, tem, né, a questão da dor e a resistência. Como você falou, me veio a lembrança de um episódio em que eu coloquei em prática isso. E eu vou sair, por exemplo, do encontro, refletindo sobre algumas situações que você propôs, claro, ontem para a gente refletir, mas eu confesso que eu acabei fazendo aqui agora e saíram muito mais situações, né? Eu tinha refletido, obviamente, mas só me veio uma situação. E aí no encontro, nossa, me vieram tantas outras situações e eu fui linkando com a proposta, né, das coisas que o livro nos coloca. E eu vou sair com essa reflexão mais ampliada sobre algumas situações que ocorreram e, e mais assim, qual é a palavra? Com mais gentileza comigo mesma. Eu acho que é isso. Uhum. Perfeito. Que bom, Nayara, que bom, meninas. Para mim também continua fazendo muito sentido, continua sendo extremamente necessário, né? Então, mesmo que a gente esteja aqui um pouco mais à frente, né, facilitando, falando sobre, mesmo que a gente conheça, saiba todos os conceitos, a teoria, mas na prática a gente está no mesmo barco, né? Cada uma ali lidando com o dia a dia, enfrentando as dificuldades, buscando ali resiliência emocional. Né? Então é muito gostoso estar aqui com vocês. Né? É o que me motiva a continuar. Né? É algo que eu faço com vocês, por vocês, mas por mim também. Então está sendo gostoso demais estar aqui e que bom. E continua fazendo sentido para todo mundo, que continua sendo visto, né, no dia a dia, essas mudanças. E é esse o propósito maior, é perceber gradualmente o quanto isso está presente no nosso dia a dia, na nossa vida, tá? Então, bom sábado aí para todo mundo. Descansem, aproveitem o final de semana. Uhum. Obrigada, bom sábado para vocês, bom fim de semana, gente. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, Beijo. tchau.